Santa Rita, 16 horas da quarta-feira, 14 de setembro de 2023. IFPB Campus Santa Rita, NEU, Núcleo de Estudo em Humanidades e Linguagens. Projeto Memória da História, Política e Administração Educacional na implantação do IFPB Campus Santa Rita no período de 2014 a 2022, parte 1. Hoje, entrevistando o então reitor Cícero Nicásio do Nascimento Lopes, que exerceu o cargo no período de 2014 a 2022. Eu ingressei na então Escola Técnica Federal da Paraíba, me recordo bem, no dia 6 de outubro de 1992, como técnico administrativo, assistente de administração. Eu era professor do Estado, do Sistema Público Estadual, prestei concurso, entrei na Escola Técnica e fiquei com lotação fixada no Departamento de Recursos Humanos, hoje DGEP, que era o antigo DP, Departamento Pessoal. Naquele tempo, a nomenclatura da instituição era Escola Técnica Federal da Paraíba. E essa nomenclatura, ela se estendeu até o ano de 99, quando a então ETFPB se transformou em Cefet, Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba. Era uma rede centenária, como nós sabemos, que a nossa instituição ela foi criada no remoto ano de 1909, quando o presidente da República era Nilo Peçanha. Nós nascemos sob a nomenclatura de Escola de Aprendizes Artífices. E, inicialmente, qual foi a grande mudança de Escola Técnica para Cefet? A grande mudança foi a introdução do ensino superior. Pela primeira vez, o IFPB, na época Escola Técnica, com o novo nome de Cefet, passou a ofertar o ensino superior. O primeiro curso superior da história da educação profissional e tecnológica na Paraíba foi o curso superior de tecnologia em telemática, criado em João Pessoa e ofertado no ano de 1999. Então foi o grande salto no patamar de oferta de um nível superior na educação profissional da Paraíba. Com o nome de Cefet, a instituição teve 10 anos, mais ou menos, de 99 até o ano de 2008, precisamente no mês de dezembro, quando o então presidente da República, Lula, sancionou a Lei Federal 11.892, que é a lei que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, criou os institutos federais e aí praticamente revolucionou a rede. Qual a grande diferença que nós temos? Escola Técnica, Cefet, Instituto Federal. Primeiro, de Escola Técnica para Cefet, oferta de ensino superior. Como Escola Técnica, só era o ensino técnico. E de Cefet para o Instituto Federal, aí nós tivemos uma modificação profunda, praticamente uma metamorfose, porque a rede tinha no país apenas 140 unidades em todo o Brasil, professor Larena, imagine, todo o Brasil 140 unidades. Na Paraíba, somente 3 unidades, que era João Pessoa, que era a unidade de sede, Cajazeiras, UNED, que era a unidade de ensino descentralizada, e a Escola Agrotécnica Federal de Souza. O Cefet de Campina Grande tinha sido criado em 2006. Na verdade, outra unidade aí muito novinha, Campina tinha 2 anos de funcionamento. Mas aí, com a criação do Instituto Federal, a instituição se transformou em multicamp e pluridisciplinar.
multicamp e pluridisciplinar. O que quer dizer isso? A rede passou por um processo expansionista sem precedentes. No Brasil só havia 140 unidades, na Paraíba 3 ou 4. Hoje nós temos no país quase 700 unidades. E na Paraíba nós temos 21 unidades. Hoje o Instituto está presente em todas as regiões geográficas, os espaços geopolíticos do país. Hoje a instituição teve um incremento fabuloso na extensão, na pesquisa, na inovação. Houve um crescimento na verticalidade e na horizontalidade. Quando a gente coloca isso, nós queremos dizer que o Instituto passou a ofertar desde a formação inicial e continuada até a pós-graduação. Hoje, de acordo com a portaria, a plataforma Nilo Peçanha, nós temos quase 50 mil estudantes apenas no estado da Paraíba. No Brasil, nós temos quase 1,5 milhão de estudantes. Então, a grande substância que demarca a formação, essa transformação, é exatamente o processo de expansão, de crescimento tanto vertical quanto horizontal da instituição. Quando eu assumi a reitoria do IFPB, fui nomeado, a publicação da minha portaria saiu no dia 13 de agosto, uma sexta-feira. Isso eu destaco com uma curiosidade histórica para quem é supersticioso. 13 de agosto, uma sexta-feira. E foi o dia do acidente que vitimou Eduardo Campos. Sai a publicação da minha portaria. Não havia os campi em implantação de Santa Rita, Itabaiana, Esperança, Catolé, Itaporanga. Ainda eles estavam na fase de concepção ainda. Tanto é assim que essa informação, a portaria ministerial de autorização de funcionamento só saiu no ano de 2016, né? Mas quando eu assumi, logo em seguida, ainda no ano de 2014, eu nomeei os diretores. Os diretores dessas 5 unidades. Nomeei o professor Sabiniano Rodrigues para diretor de Santa Rita, professor Caetano, diretor de Catolé do Rocha, professor Emanuel, diretor de Itabaiana, professor Valni, diretor de Esperança, e o professor Ridelson, diretor de Itaporanga, ainda no ano de 2014. Em 2015, nós fizemos uma preparação para que houvesse um planejamento introdutório das atividades, né? Nós ainda não tínhamos nem sede própria, nem composição de quadro de pessoal. Nós estávamos começando do zero. Quando nós tivemos a seleção dos estudantes, o primeiro ano de funcionamento se deu no ano de 2016. Primeiro ano de funcionamento efetivo, com estudantes regularmente matriculados. Aqui em Santa Rita, me lembro que o professor Sabiniano iniciou as atividades com os 2 cursos técnicos, na área de meio ambiente e de informática. E aí nós tínhamos que tomar todas as providências. De uma única vez, atuar em várias frentes. Primeiro, conquistar a institucionalidade das novas unidades. Ou seja, garantir o funcionamento através do Ministério da Educação. Sem a portaria
de autorização de funcionamento, essas unidades não tinham orçamento. E nós iniciamos no ano de 2015, mesmo sem a portaria, com as providências, com a mobilização da divulgação junto aos meios de comunicação, para a disseminação da marca institucional. Entre as providências principais, nós tínhamos que cuidar de estabelecer uma parceria junto ao Poder Público Municipal em cada desses municípios, para que nós pudéssemos dispor de um espaço para sediar provisoriamente as instalações. Isso foi feito no ano de 2015 ainda. Exatamente, em cada município, Santa Rita, Itabaiana, Esperança, Catolé e Itaporanga. Então, articulamos com as prefeituras, né, para garantir o espaço. Depois disso, quer dizer, em paralelo a isso, concomitantemente a isso, nós tínhamos que organizar o modelo pedagógico dos campi, organizar também o recrutamento de pessoal para compor minimamente o quadro de pessoal de docente e pessoal técnico administrativo e colocar as unidades para funcionar. Eu me lembro que aqui em Santa Rita nós começamos a funcionar num prédio que havia sido alugado pela prefeitura municipal. Foi a primeira sede. Passamos um período. Depois desse período, nós nos mudamos para o CAIC, através de uma parceria que celebramos com a FIEP. E depois desse período, nós tivemos a mudança aqui para a sede própria. Mas é bom que se diga que antes disso, nós já dispunhamos de um terreno e a grande batalha foi viabilizar a execução da obra. Porque esse terreno nós já dispunhamos e havia uma complexidade muito grande, que era viabilizar a questão do licenciamento ambiental aqui, né, fazer a licitação, contratar a empresa, começar a execução da obra. Tivemos muitas dificuldades porque a empresa chegou a paralisar a obra durante um período, foi um momento de falta de recurso, o ritmo de execução lento, né? Levou um bom tempo, né? Talvez a gente se estenda um pouco mais sobre essa indagação aí. Temos lembrança, esse momento, professor Larena, foi um momento fundamental, porque quando nós assumimos a reitoria do IFPB em 13 de agosto de 2014, passamos 2 mandatos, e foram 2 mandatos caracterizados por muitas dificuldades. Dificuldade, um cenário político adverso no país, e um cenário econômico também muito difícil. Os primeiros 2 anos do nosso reitorado coincidiram com os 2 anos da presidente Dilma, quando ela sofreu o impeachment. Então, portanto, o país estava vivendo um momento de turbulência política. Logo em seguida, os 2 anos restantes do primeiro mandato foram durante o governo Michel Temer, que também foi um governo curto, mas também um governo que foi marcado por uma conjuntura política turbulenta e por uma conjuntura econômica muito difícil. O país passando por uma retração econômica. E quando nós inauguramos o campus de Santa Rita, nós estávamos vivendo um momento de cuidar da execução das obras dos campi. Então nós, durante esse período, a gente inaugurou, durante os 8 anos, nos 2 mandatos, inauguramos 7 unidades em 7 municípios da Paraíba. Pela sequência, o primeiro foi Itabaiana, no Vale do Rio Paraíba.
A segunda unidade inaugurada foi de Catolé do Rocha. A terceira unidade foi a unidade de Guarabira, no Brejo Paraibano. Essa unidade aqui foi a quarta unidade que nós inauguramos. A quinta unidade foi a de Esperança. A sexta unidade foi a de Santa Luzia. E a última, já no final do segundo mandato, foi a de Itaporanga. A lembrança que nós temos, no ano de 2019, salvo engano, era o governo Temer ainda, era o governo Temer. O representante do Ministério da Educação foi o professor Ariosto, esteve aqui conosco e foi um momento muito marcante. Me lembro que a solenidade foi realizada no jardim da instituição e a sociedade santarritense prestigiou muito. Tenho recordação que foi uma das solenidades que me emocionou muito. Um discurso de uma jovem estudante que comoveu a todos nós, ela se emocionou e emocionou a muita gente, né? Me lembro muito bem. E foi uma obra emblemática, porque nós já tínhamos passado por momentos de muitas dificuldades. E sendo a quarta unidade a ser inaugurada, esse momento ele ficou realmente gravado na memória da instituição. Temos lembrança, esse momento, professor Larena, foi um momento fundamental, porque quando nós assumimos a reitoria do IFPB em 13 de agosto de 2014, passamos 2 mandatos, e foram 2 mandatos caracterizados por muitas dificuldades. Dificuldade, um cenário político adverso no país e um cenário econômico também muito difícil. Os primeiros 2 anos do nosso reitorado coincidiram com os 2 anos da presidente Dilma, quando ela sofreu o impeachment. Então, portanto, o país estava vivendo um momento de turbulência política. Logo em seguida, os 2 anos restantes do primeiro mandato foram durante o governo Michel Temer, que também foi um governo curto, mas também um governo que foi marcado por uma conjuntura política turbulenta e por uma conjuntura econômica muito difícil. O país passando por uma retração econômica. E quando nós inauguramos o campus de Santa Rita, nós estávamos vivendo um momento de cuidar da execução das obras dos campi. Então nós, durante esse período, a gente inaugurou, durante os 8 anos nos 2 mandatos, inauguramos 7 unidades em 7 municípios da Paraíba. Pela sequência, o primeiro foi Itabaiana, no Vale do Rio Paraíba. A segunda unidade inaugurada foi de Catolé do Rocha. A terceira unidade foi a unidade de Guarabira, no Brejo Paraibano. Essa unidade aqui foi a quarta unidade que nós inauguramos. A quinta unidade foi a de Esperança. A sexta unidade foi a de Santa Luzia. E a última, já no final do segundo mandato, foi a de Itaporanga. A lembrança que nós temos, no ano de 2019, salvo engano, era o governo Temer ainda, era o governo Temer. O representante do Ministério da Educação foi o professor Ariosto, esteve aqui conosco e foi um momento muito marcante. Me lembro que a solenidade foi realizada no jardim da instituição e a sociedade santarritense prestigiou muito. Tenho recordação que foi uma das solenidades que me emocionou muito. Um discurso de uma jovem estudante que comoveu a todos nós, ela se emocionou e emocionou a muita gente, né? Me lembro muito bem. E foi uma obra emblemática, porque nós já tínhamos passado por momentos
de muitas dificuldades. E sendo a 4ª unidade a ser inaugurada, esse momento ele ficou realmente gravado na memória da instituição. O critério foi um critério técnico e também político. Técnico, porque o professor Sabiniano sempre foi um homem de uma trajetória admirável como educador do campus João Pessoa, onde a sua formação foi marcada por muito comprometimento no exercício de sua atividade profissional. Um professor que havia chegado à instituição, vindo redistribuído da instituição, do Instituto, na época era a Escola Técnica Federal de Sergipe, onde exerceu suas atividades por 3 anos, chegou no ano de 95 no Instituto, passou de 95, onde trabalhou na área temática de eletrônica, sobretudo eletrônica, onde teve sempre o respaldo e o reconhecimento dos estudantes e da comunidade. Durante o ano de 95, a partir de 95, até esse período, quando nós chegamos à reitoria, nós identificamos nele um potencial em vocação. E também político, por quê? Porque o professor Sabiniano teve um papel fundamental na nossa eleição de reitor. Ele foi candidato a diretor-geral do campus João Pessoa em 2014, não logrou êxito, mas apoiou o nosso projeto de gestão e nós fizemos a união do útil ao agradável, reconhecendo nele um grande potencial e um apoiador político. Nós adotamos uma metodologia que foi a seguinte: quando eu indicava o diretor-geral, eu dizia para ele: olha, escolha a sua equipe. Quem for da sua confiança é por tabela da minha confiança. Eu não vou impor nomes a você. Você vai escolher a sua equipe. Escolha seu diretor de ensino, seu diretor de administração, seus coordenadores. Eu confio na capacidade gerencial. Agora, com cada diretor, a minha conversa era a seguinte: olha, você tem plena autonomia para formar a sua equipe. Agora eu vou observar os resultados. Se em determinado momento os resultados não estiverem atingindo as metas que nós almejamos, a gente pode rediscutir alguns nomes, mas você tem plena autonomia para compor sua equipe. Foi assim com Santa Rita, foi assim com Itabaiana, foi assim com todos os campi. O Instituto Federal, onde ele chega no país, ele modifica a fisionomia e a arquitetura humana, social, cultural e econômica do espaço onde ele se insere. Isso é uma questão fundamental, é um fenômeno que acontece no país todo. Em Santa Rita não tem sido diferente. Santa Rita é a segunda cidade mais populosa do interior do estado da Paraíba, superada apenas por Campina Grande. É a terceira se a gente considerar a capital. Uma cidade em torno de 150 mil habitantes, situada na área metropolitana da capital. O Instituto Federal vai completar no dia 23 de setembro, Larena, 114 anos. E Santa Rita, até o ano 2014, Santa Rita não tinha um Instituto Federal. Ou seja, há quase 10 anos, o Instituto passou, se tem 214 anos, há 10 anos atrás, 104 anos, Santa Rita passou durante muito tempo sem um Instituto Federal. E a chegada desse Instituto propiciou um incremento no território do município,
um município que tem grandes potencialidades econômicas, sociais e políticas, de protagonismo político na Paraíba, e estava desprovido desse equipamento, né? Hoje, o município que já dispunha, não sei se na época já tinha a Universidade Federal, talvez tenha chegado mais ou menos no mesmo período, mas o Instituto ele veio oferecer a educação que nós costumamos qualificar de educação socialmente referenciada, que é transformadora, que é cidadã, que é emancipatória, que é libertadora. Quando a gente usa esses adjetivos, a gente quer dizer que o Instituto, na sua essência, forma os filhos dos trabalhadores do Brasil. Porque cada tijolo aqui assentado, ele foi adquirido às custas dos impostos que são pagos pelos trabalhadores do país. Nós precisamos anunciar para a comunidade que nenhum pai de família ou mãe de família, por mais humilde que seja, não pode se sentir acanhado, envergonhado, quando chegar naquela guarita, com medo de entrar, como se aqui fosse uma terra estranha. Isso aqui é um espaço dele, para o seu filho estudar, para a sua filha estudar. Eu me lembro que certa vez, quando essa obra estava sendo construída, eu vim fazer uma visita aqui, o professor Sabiniano estava me acompanhando, e fui recebido por uma sorridente jovem, que era a engenheira fiscal da construtora. E nós temos um engenheiro da obra, da empresa, e temos os nossos engenheiros, que são os fiscais. Essa menina era a fiscal. E ela me recebeu, uma menina muito jovem, e ela era um nome instituto, né? Instituto. Aí disse assim para mim: professor, eu estou muito feliz porque meu pai é servente de pedreiro, minha mãe é empregada doméstica, eu estudei no curso de edificações no campus de uma pessoa. Hoje eu sou engenheira formada, minha irmã está se formando em arquitetura e eu estou tentando retribuir um pouquinho, fiscalizando essa obra aqui, numa construtora privada, um certificado que eu tive no Instituto, retribuindo um pouco do muito que esse Instituto me deu. Meu pai é servente de pedreiro. Eu já citei esse exemplo, e tem muitos outros exemplos, Larena. Nós vamos ver muitos outros exemplos desses, de transformações de vida, não apenas do ponto de vista material. Uma menina como essa, certamente está se alimentando melhor agora, está tendo mais dignidade, está podendo oferecer para os pais uma vida melhor, do ponto de vista material, mas não apenas isso. Ela está demonstrando que a sua dignidade como uma pessoa pobre está sendo respeitada pela educação que ela tem recebido aqui e que ela poderá lutar para que a dignidade de tantos outros jovens pobres como ela seja também respeitada, para que o seu país seja um país menos desigual. Esse é o esforço que todos nós fazemos, que você faz na sua atividade como professor, você transfere para os seus estudantes. Isso é o que a gente chama de transcendência. Aquilo que não se consegue enxergar e nem tocar, mas tem um preço imponderável. É isso que nos instiga, nos motiva a desenvolver o nosso trabalho. O exemplo dessa menina, tantos outros exemplos associados que fazem com que a gente se sinta muito honrado de cultivar a essencialidade do Instituto na transformação de vida da nossa juventude e também da nossa maturidade, porque nós temos também homens e mulheres mais adultos que procuram
os nossos serviços, né? Talvez sejam os mesmos desafios os gestores educacionais de todas as esferas enfrentam os mesmos desafios. Tanto um reitor de uma universidade, de um instituto, quanto um diretor de uma escola pequena, de uma zona rural, cada um na sua dimensão, mas na essência o mesmo problema. Nós precisamos entender que a educação precisa ser vista como um investimento e nunca como um custo e nunca como um gasto. A gente observa de forma muito intensa por aí afora que apenas a educação pode retirar uma nação do cárcere do atraso, do subdesenvolvimento, da desumanidade. Apenas a educação. Não há nação no mundo que tenha experimentado o crescimento. E não me refiro apenas ao crescimento econômico, mas, sobretudo, ao desenvolvimento social, que está ligado ao desenvolvimento econômico. Nenhuma nação no mundo atinge um patamar respeitável e razoável se não investir na educação. No nosso país, nós temos uma dívida, o Estado brasileiro tem uma dívida muito grande com os jovens, filhos dos trabalhadores, principalmente aqueles que vivem na invisibilidade, não é? Na invisibilidade, que são os esquecidos, são os marginalizados, são esses que têm aqueles talentos que podem ser cultivados através da educação, podem ser burilados através de um professor, como você, por exemplo. Você é um grande educador que pode, com seus ensinamentos, despertar esse burilamento, esse preparo de cidadania nesse jovem, para que ele possa decodificar aqueles conhecimentos científicos que você vai repassar, Lorena, e transformar aqueles conhecimentos em práticas de intervenção social. Isso não tem preço. Então, o desafio é o mesmo estando em dimensões diferentes. O do reitor, do secretário, de um diretor de escola. Nós precisamos mudar a mentalidade do nosso país para entender que educação não pode ser apenas mote de discurso político em época de eleição. Muito obrigado. Eu quero externar meus agradecimentos a vocês e quero dizer que eu tenho um preito de gratidão muito grande, de reconhecimento ao trabalho dos nossos professores, dos nossos técnicos, dos nossos estudantes que fazem a nossa comunidade. Parabenizo vocês pela iniciativa, porque a preservação da nossa memória é fundamental para a solidificação da nossa identidade, para que nós possamos ancorar essa identidade na projeção do nosso futuro, não é? E fazer com que o nosso povo sinta cada vez mais orgulho da nossa instituição. Eu peço a todos que possamos cultivar sempre a nossa instituição, preservá-la, fortalecê-la e transformar o nosso espaço sempre em espaço agradável, humanizador e preparador de futuros para as nossas gerações.